Murilo observou o caos de seu quarto, um testemunho das muitas vezes em que jurou trazer ordem a ele todas as manhãs. Enquanto os primeiros raios de sol se infiltravam, um sentimento de culpa o atingia sobre o estado de seus arredores, especialmente enquanto ele se apressava para se preparar para o trabalho, mas à medida que os desafios do dia o consumiam, ele retornava todas as noites, segurando cuidadosamente uma garrafa de uísque como uma tábua de salvação. O líquido mar era sua fuga noturna, e depois de esvaziá-lo, ele afundava em um sono sem sonhos, apenas para acordar e repetir o ciclo. Os dias de Murilo haviam se tornado uma repetição embaçada das mesmas cenas desde o vazio deixado por Débora. Sua decisão de se mudar para a cidade em busca de sonhos vagos havia rasgado um buraco em seu mundo, que ele tentava preencher com o abraço amortecedor do uísque. Cada garrafa era um curativo temporário sobre a ferida, uma maneira de esquecer o silêncio ensurdecedor da casa que eles compartilhavam. Quando ele conheceu Débora pela primeira vez, Murilo estava na feira, no meio da agitação animada e das famílias desfrutando dos brinquedos do carnaval e das barracas que exibiam produtos caseiros. Ela estava parada na frente de uma barraca que vendia velas artesanais, sua risada era contagiante. Ela conversava animadamente com os vendedores. O sol iluminava seus cabelos, transformando-os em uma auréola de fios dourados, e seus olhos brilhavam com uma paixão que ele nunca tinha visto antes. Sem pensar muito, Murilo se viu atraído para aquela barraca, fingindo estar interessado nas velas, mas, na verdade, ele queria estar mais perto da força magnética que era Débora. No momento em que ela avistou Murilo, seus olhos se acenderam instantaneamente. Sua conversa fluía facilmente, começando com velas e percorrendo interesses comuns e histórias até o final do dia. Ambos sabiam que o encontro deles não era apenas um encontro passageiro, mas o começo de algo especial. Murilo era alto, com um maxilar cinzelado e olhos profundos. Ele tinha uma aura de força silenciosa, seus cabelos sempre bagunçados da maneira certa lhe davam um charme rústico que nunca passava despercebido. Conforme começaram a namorar, Murilo se viu completamente envolvido por Débora. Seu amor floresceu rapidamente, e não demorou muito para que decidissem solidificar seu vínculo no matrimônio. Para Débora, Murilo era um sopro de ar fresco além da atração e do afeto que sentia por ele. Ele representava uma chance de escapar das avassaladoras responsabilidades em casa. Ela percebeu que Murilo era um cara inteligente e poderia realizar seus sonhos de escapar da pequena cidade e viver a vida ao máximo. Murilo mimava Débora com carinho e presentes, atendendo rapidamente a todos os seus caprichos. Débora começou a se deleitar com os luxos. Murilo era o parceiro ideal, sempre garantindo que suas necessidades fossem atendidas. Ela logo começou a evitar qualquer responsabilidade doméstica com uma série de desculpas que variavam de preocupações com a pele a simplesmente não estar no clima. Inabalável, Murilo assumiu todas as tarefas, fazendo tudo o que podia para garantir o conforto e a felicidade de Débora. Seu amor por ela era infinito. Ela não era apenas o amor de sua vida, mas também a única família próxima que ele tinha deixado. Isso continuou por 3 anos, até que, em um dia inesperado, Débora o confrontou. Murilo, ela começou, com urgência em sua voz. Por quanto tempo vamos continuar presos aqui? Todo mundo está progredindo, indo para cidades movimentadas, enquanto estamos estagnados nesta vila. Pegando de surpresa, Murilo respondeu: nós nunca discutimos a possibilidade de nos mudarmos para a cidade. Por que essa mudança repentina de opinião? Não consigo imaginar passar toda a minha vida neste lugarzinho. Espero que você não pretenda me prender aqui para sempre. As sobrancelhas de Murilo se franziram de confusão. Você sempre considerou este lugar como seu lar a vida toda. O que mudou? Temos tudo o que precisamos bem aqui. Débora andou de um lado para o outro, sua impaciência era palpável. Murilo, você está começando a parecer um velho relicário. Quero experimentar a vivacidade da cidade. Talvez assistir a um espetáculo ao vivo no teatro. A discussão deles escalou naquele dia em um momento de pura frustração.
Murilo explodiu, comparando-a a uma princesa em um grão de ervilha, antes de sair da sala. Embora tenham se reconciliado mais tarde, o assunto permaneceu intocado. No fundo, Débora sempre soube que Murilo estava profundamente enraizado nesta cidade. Suas verdadeiras intenções ao iniciar a discussão estavam ocultas, e havia uma razão mais significativa por trás disso. 3 semanas após a discussão, Murilo voltou para a casa do trabalho em um silêncio perturbador. Débora havia ido embora, e a única indicação de sua saída era uma carta cuidadosamente deixada sobre a mesa de jantar. Na carta, Débora explicava que havia conhecido outra pessoa, alguém que compartilhava seus desejos e ambições. Ela havia decidido iniciar um novo capítulo na cidade com ele. Ela reconheceu friamente que havia pegado o dinheiro que Murilo havia economizado meticulosamente ao longo dos anos, considerando-o como pagamento pelos anos primordiais que ela havia perdido com ele. A traição de Débora desencadeou uma sombria transformação na vida de Murilo. Inicialmente, ele começou vendendo todos os seus bens, vendendo todo o seu gado, a casa que tanto amava começou a mostrar sinais de negligência, seu encanto desaparecendo. Os habitantes da cidade, inicialmente alheios, começaram a cochichar sobre o declínio de Murilo. Embora ele mantivesse seu emprego, ele estava constantemente em uma corda bamba, sendo repreendido repetidamente por seu hálito alcoólico. Hoje, seu chefe finalmente o confrontou sobre seu estado. Murilo tinha afogado suas mágoas em uma garrafa inteira de uísque, olhando para sua casa bagunçada, com uma mistura de tristeza e exaustão em seus olhos. Murilo sentiu a necessidade sufocante de se isolar. Ele fez uma tentativa meio desanimada de arrumar alguma água, mas cada objeto que encontrava trazia memórias dolorosas, um delicado grampo de cabelo que antes adornava os cabelos de Débora ou o álbum de casamento cheio de momentos preciosos. Desistindo da ideia de limpar, Murilo saiu de casa, o frio penetrante beliscando suas bochechas, servindo como um lembrete cruel de sua realidade sombria. Enquanto lutava para dar partida em seu velho caminhão cuja bateria estava nos últimos suspiros, ele refletia sobre seu próximo passo. O trabalho já não era sua principal preocupação. Após sua ausência mais recente, seu chefe, compreensivo, havia aconselhado a tirar um tempo, mas o plano de Murilo estava claro. Ele estava indo para a loja de bebidas mais próxima, o abraço entorpecente do álcool parecia ser o único refúgio que lhe restava. Murilo se esforçou para abrir o capô do caminhão, tentando remover a bateria, quando a senhora Araújo, sua vizinha do outro lado da rua, se aproximou dele. A bateria não gosta do frio, ela observou com um sorriso. Murilo olhou para cima, oferecendo um fraco e engolindo em seco. Olá, senhora Araújo. Como você tem passado? Bem, querido, e você? Murilo fez um gesto em direção ao seu caminhão e, em seguida, olhou tristemente para si mesmo. Estou melhorando. A senhora Araújo fez uma pausa, com preocupação visível em seus olhos. Murilo, você precisa seguir em frente. Não pode deixar que as ações de uma pessoa o definam. Ela estava bem ciente da situação de Murilo. Venha para dentro e se aqueça com um pouco de café, não é o dia mais quente lá fora. Apesar da dor de cabeça latejante de sua indulgência da noite anterior, a atração do café quente na aconchegante casa dos Araújo era tentadora. Os Araújo tinham cerca de 65 anos e se recusavam a deixar a aposentadoria diminuir seu ritmo, achando a ociosidade algo que não estava em seu gosto. Eles haviam começado a viajar juntos, acrescentando um capítulo único à sua longa jornada compartilhada. O auxílio do Sr. Araújo havia diminuído recentemente, o que significava que ele e sua esposa Ana ficaram confinados em casa na última semana, dado o vínculo próximo entre eles. Antônio não queria que Ana dirigisse o caminhão sozinha, mas ainda tinham vários compromissos de entrega com um fornecedor local de grãos para o ano. Enquanto saboreavam uma xícara de café, o trio se envolvia em uma conversa leve, e Antônio hesitou em fazer uma pergunta a Murilo. Você consideraria ajudar a Ana no futuro, por algumas semanas, sem demora?
No dia seguinte, Murilo e Ana inspecionaram minuciosamente o caminhão, garantindo sua segurança. Gradualmente, Murilo começou a apreciar a presença de Ana. Suas viagens compartilhadas se encheram de risos e histórias do passado, no entanto, enfraqueceram suas viagens. Ana recebeu notícias preocupantes sobre a deterioração da saúde de Antônio e decidiu que precisava estar ao lado dele. Murilo, querendo ajudar, assegurou a Ana que completaria as entregas pendentes. Durante uma das corridas finais, Murilo se viu navegando por uma rodovia traiçoeira no meio de uma tempestade. Talvez fosse a fúria da tempestade ou o turbilhão emocional dentro dele, mas a solidão o envolveu mais uma vez. Pensamentos de visitar uma loja de bebidas começaram a surgir, tentando-a buscar refúgio em uma garrafa, mas ele se lembrou de seu compromisso de concluir a entrega e se preparou para a próxima etapa da jornada após carregar o reboque. Murilo estava a apenas cerca de 5 milhas de entrar na cidade quando avistou uma silhueta à beira da estrada. A cena era incomum, com um trecho deserto da rodovia no frio amargo e ainda envolto na escuridão antes do amanhecer. Ao se aproximar, ele percebeu que era uma mulher, possivelmente uma adolescente, com uma criança pequena bem próxima a ela. Ele rapidamente freou e parou. "O que diabos você está fazendo aqui? Especialmente com uma criança, nesse frio e a essa hora?" exclamou Murilo. Ela apenas encolheu os ombros e respondeu, os olhos refletindo desespero e incerteza. "Você está indo para a cidade?" Murilo perguntou. "Por favor, entre, a criança está tremendo de frio." A mulher agarrou-se com força à criança quando eles entraram no caminhão. Murilo, a princípio, considerou simplesmente deixá-los onde quisessem e seguir em frente, mas ele não podia ignorar a sensação persistente de que a presença deles naquela rodovia deserta tinha um significado. Reunindo-se, ele a questionou mais. "Você tem algum lugar próximo de onde estava vindo? Está tudo bem?" Ela hesitou antes de responder sinceramente: "Não temos um lugar para chamar de lar e mal temos dinheiro." "Você conhece algum lugar seguro na cidade onde podemos encontrar abrigo?" Tentando dar uma olhada mais clara nela na luz fraca, Murilo notou os sinais evidentes de fadiga e tensão em seu rosto. Ela parecia ser bem mais jovem do que ele inicialmente pensara. Murilo sentiu uma pontada em seu coração, inseguro de onde exatamente poderia levá-los a essa hora tão cedo. Ele começou a pensar na melhor ação a ser tomada. Dando uma rápida olhada no menino pequeno encolhido ao lado da mulher, que parecia ter cerca de 5 anos, Murilo verificou a hora em seu relógio e, sem dizer uma palavra, começou a dirigir. Logo parou em frente à sua casa, hesitando por um momento. Ele tirou as chaves do bolso e as entregou à mulher. "Aqui está minha casa", disse ele, apontando. "Vocês podem ficar lá. Eu vou voltar depois das 6 horas. O interior deve estar quente, mas se não estiver, tem lenha perto do fogão para acendê-lo. Há comida na cozinha, embora eu não possa garantir sua condição. E peço desculpas pelo estado da casa. Não tenho limpado há um tempo." Sem mais explicações, ele passou a chave para a mulher, que ficou visivelmente surpresa, e partiu para a área de estacionamento designada para seu caminhão. Seus motivos, ele não conseguia explicar. Ele nunca chegou a pensar que poderia ter entregado sua casa a potenciais ladrões. As tarefas do dia o mantiveram ocupado, e sua rotina normalmente o teria levado à loja de bebidas, mas hoje, com a lembrança de seu encontro pela manhã, ele sentia uma mistura de apreensão e antecipação. Além de sua garrafa usual de uísque, ele adicionou alguns doces à sua compra, incerto se a mãe e a criança ainda estariam em sua casa quando ele voltasse. Ao chegar em casa, Murilo notou luzes acesas no interior, algo incomum para ele. Abordando com cautela, ele olhou pela janela. Ele viu uma sala de estar transformada. O que costumava ser desorganizado e desarrumado agora parecia arrumado e limpo. No sofá, sob uma manta, a jovem mulher estava lendo em voz alta para o menino, ambos absorvidos na história. Lágrimas encheram os olhos de Murilo.
Memórias de um tempo em que ele e Débora sonhavam com uma família, com risadas de crianças ecoando em sua casa, voltaram. Ele se lembrou do dia em que escolhera com entusiasmo uma coleção de livros infantis em uma loja do bairro, imaginando Débora lendo em voz alta para seus futuros filhos. Mas esses mesmos livros haviam sido deixados intocados, esquecidos em um canto após a partida de Débora. Murilo muitas vezes pensou em se livrar deles, mas algo o impedia. Talvez um lampejo de esperança ou um doloroso vestígio de sonhos não realizados. Um cheiro acolhedor de comida permeou a casa, fazendo Murilo lembrar dos dias em que a cozinha estava cheia de som e cheiro de pratos caseiros. Memórias de refeições compartilhadas e risos voltaram. Olhando para baixo para a garrafa de uísque em sua mão, uma pontada de culpa o atingiu. Decidiu naquele momento escondê-la, empurrando-a rapidamente para dentro da neve ao lado de sua porta de entrada. Ao entrar, o olhar de Murilo encontrou o da jovem mulher, que imediatamente se levantou. Suas bochechas brilhavam com um tom delicado de rosa, realçando sua beleza natural. "Olá", ela disse com sua voz ligeiramente trêmula. "Não queríamos incomodar muito, mas o Pedro e eu arrumamos um pouco. Também fiz o jantar para nós, Murilo." A surpresa de Murilo era evidente. Naquela manhã, ele a tinha visto como uma estranha angustiada precisando de ajuda. Agora, sob a suave iluminação interna, ele podia realmente ver o quanto ela era incrivelmente bonita. Seus olhos brilhavam de gratidão e com um toque de malícia, e sua postura irradiava graça. "Bem, eu adoraria jantar com uma companhia tão legal, meu estômago estava roncando", Murilo admitiu com um sorriso quando ela preparou a mesa. Murilo se ajoelhou ao lado do menino pequeno, oferecendo um sorriso amigável. "E aí, como você está?" "Eu sou o Murilo." "Pedro", respondeu Pedro com um toque de timidez, dando uma piscadela brincalhona. Murilo alcançou o bolso e tirou um chocolate para Pedro. "Pedro", disse ele, com os olhos bem abertos. Pedro olhou para a mulher, aparentemente pedindo permissão. Ela sorriu e acenou com a cabeça, incentivando-o a aceitar o doce com gratidão. Murilo se acomodou em sua cadeira, o aroma convidativo da comida fazendo sua boca salivar. Ele fechou os olhos por um momento, saboreando o cheiro. Quando terminou o prato, olhou para cima e viu a jovem mulher observando-o com uma expressão expectante. "Isso foi excepcional. Já faz tempo desde que provei algo tão caseiro", ele elogiou. Seu rosto se iluminou. "Fico feliz que tenha gostado. É uma pequena forma de agradecer por sua generosidade." Mas então sua postura mudou. Um toque de tristeza nublou seus olhos. "Acho que seria melhor se fossemos embora em breve." "Não queremos incomodar demais", sussurrou ela. Murilo olhou perplexo. "Você tem algum lugar onde precisa estar?" Ela balançou a cabeça. "Nenhum lugar específico em mente." Murilo hesitou, procurando as palavras certas. "Sabe, tem sido solitário aqui. Se precisar de um lugar para descansar, vocês são bem-vindos a ficar mais tempo. A casa tem estado silenciosa por muito tempo. Vou fazer o que puder para ajudar. Talvez até procurar recursos locais ou oportunidades de emprego para você." Em apenas uma semana, o ritual noturno de Murilo de beber parecia um capítulo de uma vida passada. Os cômodos vazios de sua casa agora ecoavam com risos e conversas dos novos moradores. Em vez de cuidar de uma garrafa, agora ele se encontrava estirado no chão da sala com Pedro. Eles montavam quebra-cabeças, pintavam quadros e construíam estruturas improvisadas com caixas de papelão antigas. Os Araújo conheciam Murilo há anos, mas nunca o tinham visto tão alegre e animado em tempos recentes. Tinham se acostumado com sua disposição sombria, sempre preocupados com ele. Quando Murilo bateu a porta deles com uma torta de maçã nas mãos, eles ficaram surpresos não apenas com seu gesto, mas também com a luz em seus olhos. "Trouxe uma torta para vocês." A Emily fez, anunciou com um sorriso orgulhoso.
A senhora Araújo, surpresa, comentou: "Isso é inesperado, Murilo, mas qual é a ocasião?" Murilo riu. "Nenhuma ocasião especial, Dó queria agradecer pelo que a Emily e o Pedro trouxeram à minha vida. Indiretamente, vocês trouxeram felicidade de volta à minha vida." Ana, sempre observadora, havia estado silenciosamente acompanhando a mudança em Murilo ao longo da última semana. Ela não conseguia conter sua alegria e deu a Murilo um abraço caloroso. "Estou tão feliz em te ver assim novamente, Murilo", ela sussurrou. Cada canto da casa de Murilo, antes frio e silencioso, ecoava com murmúrios suaves de histórias compartilhadas e risos. Cada quarto havia sido transformado, mostrando sinais de vida e cuidado. A cozinha, antes usada apenas para aquecer sobras e despejar bebidas, agora exalava deliciosos aromas de refeições caseiras. A sala de estar, onde o pó havia se acumulado em cadeiras e mesas, agora estava no centro de suas atividades compartilhadas. Os projetos artísticos de Pedro, as sessões de leitura à noite ou suas maratonas de fim de semana eram uma grande alegria. Mas, em meio a essa alegria recém-descoberta, um pensamento tranquilo pairava no fundo da mente de Murilo todas as noites, quando ele se deitava na cama. Ele não podia deixar de se perguntar quanto tempo essa felicidade recém-descoberta duraria. Ele havia ansiado por esse calor e conexão por tanto tempo, mas agora que ele o tinha, o medo de perdê-los pairava sobre sua alegria às vezes. Durante uma parada de rotina em uma loja depois do trabalho, Murilo foi recebido pela caixa conhecida. Seu sorriso estava mais largo do que o habitual. Ela voltou: "Você sabe", disse, os olhos brilhando com malícia. Confuso, Murilo perguntou: "Quem você está falando?" Havia aqui há apenas algumas horas. Uma onda de frio o percorreu. Correndo, Emily e Pedro, sem dizer mais uma palavra. Murilo correu para casa, invadindo sua casa. Ele encontrou Débora esticada em seu sofá, tentando parecer atraente. Seus olhos, no entanto, traíam um toque de amargura. Seu olhar se moveu rapidamente ao redor da sala. Emily e Pedro não estavam à vista. "Onde eles estão?", ele exigiu com a voz tremendo com uma mistura de preocupação e raiva. Débora fingiu surpresa e respondeu friamente: "Sentiu falta de mim, Murilo?" Sua paciência estava se esgotando em 2 passos. Ele ficou sobre ela, imponente. "Emily e Pedro, onde estão eles?" Seu semblante de confiança se desfez. Uma vez, ela fora o centro do mundo de Murilo. Agora ele mal reconhecia sua presença. A realização o atingiu. Murilo não parou para ouvir o lado de Débora, saindo com pressa. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. A fraca luz da noite tornava mais difícil para Murilo pensar para onde Emily e Pedro poderiam ter ido. Ele esperava que os Araújo tivessem uma ideia. Ao chegar à porta dos Araújo, ele explicou rapidamente a situação. Ana não hesitou e imediatamente pegou as chaves de sua antiga caminhonete. "Por favor, tenha cuidado, Murilo, e nos avise se precisar de algo", ela insistiu. O vento noturno gelado chicoteou o rosto de Murilo enquanto ele dirigia pela cidade. Não era um lugar grande, e não havia muitos lugares onde eles poderiam ter procurado refúgio. Uma ideia surgiu em sua mente. O caminhão parou na extremidade da cidade, entrando no estacionamento. O alívio o invadiu quando ele avistou Emily e Pedro através dos vidros embaçados do restaurante. Ao entrar, ele se dirigiu à mesa deles, sentindo os dedos frios de Pedro sinalizando que eles não estavam lá há muito tempo. A maneira como a situação pesava sobre ele: "Por que vocês saíram?" Não pensaram no que poderia ter acontecido com Pedro, ele estava mais preocupado do que zangado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emily: "A senhora Araújo nos contou sobre vocês dois. Eu não queria me intrometer." Murilo pediu bebidas quentes para eles. "Não é o que você está pensando, eu e Débora são coisas do passado." A viagem de volta para casa foi silenciosa, mas a tensão era palpável.
Murilo sentia uma certeza crescendo dentro dele. Ele sabia que precisava transmitir seus sentimentos a Emily em breve, pedir a ela e a Pedro que ficassem. O sofrimento só tinha esclarecido suas prioridades e a profundidade de seus sentimentos. Ao entrar em casa, o clima estava tenso. Murilo notou uma mudança na postura de Débora. A confiança arrogante que ela mostrara anteriormente foi substituída pela desesperação. Acenando a Emily e Pedro para levar Pedro para o quarto, querendo protegê-los da confrontação inevitável. A voz de Débora estava trêmula. Murilo, eu cometi um erro, vamos tentar de novo. Ela começou a confessar a situação desesperadora. Ela se afundou, desapareceu o estilo de vida luxuoso que ela havia esperado. Seu então chamado namorado milionário era uma fraude, enterrado em dívidas e vivendo uma mentira. Débora ela mesma agora estava sem dinheiro, trabalhando em um emprego sem perspectivas. A verdade era evidente em seus olhos. O glamour que ela uma vez perseguira havia evaporado, deixando-a apenas com arrependimento. Por que voltar depois do que você fez? Murilo perguntou, descrente em sua voz. Sua voz tremeu. Agora eu vejo como estava errada, quero consertar as coisas. O olhar de Murilo estava firme. Eu segui em frente, Débora, encontrei uma maneira de consertar os pedaços que você deixou para trás. Ela tentou apelar para suas emoções. Murilo, podemos começar de novo, como nos velhos tempos. Murilo estava decidido. Isso não é possível. Uma vez que percebeu que suas súplicas estavam caindo em ouvidos surdos, Débora se tornou defensiva. Ela lembrou a ele de seu vínculo legal, afirmando que tinha todo o direito de ficar na casa como sua esposa, com um olhar malicioso nos olhos. Ela apontou para Emily e Pedro, insinuando que poderia forçá-los a sair de casa. A mandíbula de Murilo se apertou. Ele havia percorrido um longo caminho desde a partida de Débora, e não permitiria que suas ameaças interrompessem a felicidade recém-encontrada. Murilo foi pego de surpresa pela repentina maldade de Débora. Sua transformação de uma esposa suplicante para uma adversária maliciosa era perturbadora. Esta casa estava de pé por causa do meu trabalho árduo, Débora. Você realmente quer arrastar tudo isso pela lama? Ele questionou, tentando manter a calma. As verdadeiras motivações de Débora eram claras como o dia. Não se tratava apenas da casa. Era sobre orgulho e inveja. Ver Emily e Pedro, um símbolo do que poderia ter sido, alimentava seu ressentimento. Com um sorriso malicioso, ela ameaçou: vou arrastar você pela lama, Murilo, vou inventar histórias sobre como você me maltratou, e ambos sabemos como os rumores se espalham rapidamente nesta cidade. A mera ideia de seu nome ser manchado aterrorizava Murilo. Ele conhecia muito bem a comunidade fechada. Uma vez que um rumor começasse, era praticamente impossível limpar o nome de alguém. Ele precisava pisar com cuidado, mantendo o bem-estar de Emily e Pedro em primeiro plano. Ele lançou um olhar para as fotos de família na lareira, o relógio antigo que Débora insistira em comprar durante uma de suas férias e o tapete desgastado que testemunhara inúmeras discussões e momentos doces entre eles. Cada item contava a história de sua história compartilhada, mas eram capítulos que ele estava pronto para encerrar. O silêncio se estendeu entre eles por alguns momentos tensos antes que ele finalmente se pronunciasse. Seus olhos brilhavam com tristeza e determinação. Sabe de uma coisa, Débora? Talvez você tenha razão. Talvez você tenha algum direito sobre este lugar, mas essas paredes, esta casa está cheia de memórias. Eu quero deixar para trás memórias de nós, do que costumávamos ser. Débora ficou surpresa com essa revelação, observando-o para tentar descobrir se ele estava sendo sincero. Murilo continuou. Encontrei paz no sentido de família com a Emily e o Pedro. Não vou permitir que o passado coloque isso em risco. Se mudar significa garantir um futuro feliz para eles e evitar conflitos desnecessários com você, então que assim seja. Os olhos de Débora se arregalaram. Tendo esperado uma luta,
ela não havia previsto que ele entregaria a casa de bom grado. Murilo se sentiu mais leve, tendo tomado a decisão. A ideia de recomeçar, construir um novo lar cheio de amor, risos e memórias livres de mágoas passadas, parecia certa, com Emily e Pedro ao seu lado. Ele imaginava um espaço aconchegante onde eles pudessem prosperar e crescer juntos como uma família. Débora sentiu uma estranha mistura de vitória e vazio. Ela estava preparada para uma batalha, esperando a resistência de Murilo, mas sua paz e rendição tiraram sua determinação. A casa parecia mais fria, mais vazia, mesmo com ele ainda nela, como se sua própria alma estivesse partindo. Murilo tirou um breve momento para se sentar no carro do lado de fora da casa dos Araújo, respirando fundo. Sempre sentia uma sensação de calma quando os visitava. Eles haviam sido suas colunas de força e, apesar dos momentos difíceis, sempre estavam prontos com um ouvido atento ou algum conselho. Ao entrar na sala aconchegante deles, ele entregou as chaves do carro, explicando sua situação. Os Araújo ouviram com atenção, a preocupação evidente em seus olhos. Eles tinham se apegado a Emily e Pedro e ficaram tristes ao ouvir sobre a situação tumultuada. Depois que Murilo compartilhou sua decisão de se mudar, Antônio, o homem robusto com cabelos prateados, bateu em suas costas. Você é um bravo homem, Murilo. Não muitos fariam um sacrifício desses. Ana, com seus olhos gentis, acrescentou, é uma pena que a casa fosse perfeita para você e para a pequena família que você estava construindo. Murilo assentiu. Só quero o melhor para Emily e Pedro. Ao sair, Ana sussurrou algo no ouvido de Antônio. Eles trocaram olhares, com um brilho de malícia e determinação nos olhos. Eles tinham visto muito ao longo dos anos e tinham um plano. Um que poderia oferecer a Murilo um futuro mais brilhante. Depois de uma noite inquieta, Débora se esticou e olhou ao redor do quarto. Ela notou que Murilo e Emily estavam ocupados empacotando suas coisas. Pouco depois, o aroma do café da manhã pairou pela casa e houve uma batida distintiva na porta. Eram os Araújo, o senhor e a senhora Araújo, segurando uma bandeja de panquecas frescas. Eles entraram, cumprimentando Ana, que estava sentada desconfortavelmente na sala de estar, e seguiram para a cozinha. A conversa animada que antes preenchia o ar deu lugar a um silêncio sussurrante antes que Antônio quebrasse o silêncio. Murilo, começou Antônio com um tom sério, por que você e sua nova família não vêm ficar conosco por um tempo, pelo menos até que tudo se resolva? Débora, tentando se tornar invisível, ouviu cada palavra. Este convite pintou seu rosto com incredulidade. Nos dias seguintes, Murilo e Pedro trabalharam juntos, removendo a espessa camada de neve do caminho em frente à casa dos Araújo. À medida que os dias passavam, Murilo se imergia em seu trabalho em casa, enquanto Emily assumia o papel de cuidadora, cuidando de Antônio e agora de Ana, que havia adoecido. Nesse ínterim, Débora vivia em solidão em sua casa redonda, consumida por sentimentos de desespero e ressentimento. Seu humor escurecia a cada dia que passava. Inicialmente, ela ignorou as dores de estômago recorrentes, pensando que eram apenas episódios de estresse ou indigestão. No entanto, à medida que a dor persistia, ela procurou orientação médica, e algumas semanas depois, o sombrio diagnóstico chegou: ela tinha um tumor no estômago. A condição de Débora piorou rapidamente, e em seu isolamento, não havia ninguém para testemunhar seu declínio. Então, numa manhã fria, a sirene estridente de uma ambulância rompeu a tranquilidade habitual do bairro. Ela parou na frente da casa de Débora. Emily, olhando pela janela, assistiu com preocupação enquanto paramédicos corriam para dentro após uma eternidade que parecia ter passado. A equipe médica saiu, e Emily se apressou para obter informações de um dos médicos. Depois que a ambulância partiu, Emily hesitou por um momento antes de se aproximar da porta de Débora. Ela bateu suavemente, mas não obteve resposta. Tentando a maçaneta, encontrou-a destrancada e entrou com cautela. Dentro do quarto, estava mal iluminado, revelando Débora fraca e debilitada, deitada em sua cama.
Sua antiga atitude ardente agora foi substituída pela palidez da doença, e cada respiração parecia um esforço. Emily buscou água fresca da cozinha e depois voltou, sentando-se ao lado da cama de Deborah e oferecendo-a. Elas conversaram suavemente, com Emily perguntando se a família de Deborah, especialmente sua mãe, sabia de sua condição. Deborah respondeu com um toque de amargura, compartilhando que sua mãe havia cortado os laços e não queria nada com ela. Comovida pelo estado desolador de Deborah, Emily, num surpreendente ato de compaixão, assumiu a responsabilidade de cuidar de sua ex-adversária. Ao longo dos próximos 3 meses, ela se tornou um apoio constante, atendendo às necessidades de Deborah e garantindo que ela não estivesse sozinha em seus momentos mais vulneráveis. Murilo também deixou de lado as desavenças passadas e muitas vezes levou Deborah às suas consultas médicas. Foi um teste de caráter para ambos Murilo e Emily, e nesses meses finais, eles demonstraram imensa compaixão por Deborah, que acabou sucumbindo à doença. Após os tristes rituais do funeral, Murilo voltou para sua casa familiar. Cada canto, cada móvel agora guardava memórias não apenas de sua vida, mas também de Deborah. Uma onda de melancolia o invadiu, e ele percebeu que, apesar de tudo, genuinamente sentia um profundo pesar por Deborah. Sua vida e as escolhas que fez lhe ensinaram uma lição valiosa: a importância da compaixão, do perdão e da natureza efêmera da própria vida. Era uma lição que ele jurou passar para aqueles que ele amava. Conforme o inverno cedia lugar ao calor e ao florescer da primavera, a casa ecoava com novos começos. Pedro e Murilo, com pincéis em mãos, aplicavam uma nova camada de tinta nas paredes, simbolizando um recomeço. Emily, com sua barriga crescendo, tornando seus movimentos mais lentos, ainda conseguia infundir amor em cada refeição que cozinhava e em cada cômodo que arrumava. Os Araújo, Ana e Antônio, tornaram-se uma parte indispensável de suas vidas. Mesmo nunca tendo sido abençoados com filhos próprios, eles inundavam Murilo e Emily com carinho e orientação, como apenas pais poderiam proporcionar. Os laços forjados em tempos difíceis os tornaram uma família unida, provando que a família não era apenas uma questão de sangue, mas de amor e cuidado compartilhados entre indivíduos.